A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Você está na disciplina Apologética Cristã do curso de Bacharel em Teologia. Esta é uma aula dupla, complementar, e este é o quarto AVA da aula dupla 11. E a primeira parte da aula dupla 22. Como nós falamos, é uma aula dupla complementar. Então, não entra na prova, mas o aluno precisa de conhecer. Então, ele tem que assistir dentro dessa disciplina que é a Apologética Cristã. Também lembro que é um material aberto ao público, então pode ter alguém que não é aluno da Logos que está vendo, mas essa é a nossa proposta, que é a proposta da Apologética Fraternal, que é uma filosofia institucional da Logos. Vamos continuar, então, nesta já aula 22, né? E conversando sobre a apologética fraternal. A apologética cristã, num modelo que nós chamamos de fraternal, ele é algo que vai contra a proposta mundial chamada politicamente certo. Nós não estamos com isso dizendo que nós não acreditamos na proposta da harmonia. Não é isso. Nós só queremos dizer que a nossa proposta fraternal não é a ideia do politicamente certo. Porque o politicamente certo, ele segue um padrão, né? E o padrão é o bem maior. O nosso padrão não é o bem maior da humanidade. É a verdade estabelecida por Deus. Porque o bem maior que o ser humano acha que é o bem maior, na sua maioria das vezes não é o bem maior. É apenas interesse de grupos dominantes, que estabelecem qual é o bem maior para eles. E aí os grupos que não são dominantes, eles podem até ser mortos, podem até ser destruídos, ficar em fome, ficar em destruição, para o bem maior de quem? Normalmente dos dominantes. Deus não age dessa forma. Deus age de forma igualitária. Deus não faz acepção de pessoas. Como estabelecer o bem maior do ponto de vista divino, só Deus o sabe. Então, por isso, nós seguimos o padrão bíblico da moralidade cristã, independente daquilo que os governos podem estabelecer. Não significa desobediência civil. Não é isso que estamos a falar. Apenas estamos a dizer que importa primeiro obedecer a Deus que aos homens. Primeiro, se os homens estão desobedecendo a Deus ou estão nos ordenando a fazer algo que é contra a moralidade divina. Vamos seguir em frente. Estamos diante de um aspecto que é uma linha tênue que separa. E o ponto de separação é respeito e tolerância. Nós já falamos sobre isso, né? Mas o que é respeito e o que é tolerância? Você já estabeleceu? Eu espero que até o final dessa disciplina, pelo menos você decida definir para estabelecer a sua apologética, se você já não fez isso. E quem sabe até o faça na sua igreja. A apologética fraternal, nós temos a ideia de respeito junto com tolerância. É algo que cada aluno terá que definir de forma clara. Sua apologética será toda baseada na tolerância que você tem, ou que sua igreja tem, e no respeito que você considera que é devido ao seu oponente, seu adversário, ou mesmo seu inimigo. É claro que existe biblicamente uma diferença entre aquilo que se chama inimigo, ser humano, e demônios e diabo. Isso é uma realidade bíblica. Agora, qual é essa diferença? Você que vai ter que estudar. Existe uma doutrina em cima disso. Mas veja, a questão do respeito envolve na moralidade bíblica, que é, teoricamente, a moralidade cristã. E isso envolve o quê? O amor. O amor é fundamental, porque Deus é amor.
E o resumo, conforme a Bíblia, da lei, a lei, né, é o que Deus manda, o certo e o errado. O resumo é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Agora a pergunta é: o amor respeita? Mas como é o amor que respeita? Pense nisso. Temos a base bíblica do que é amor em 1 Coríntios capítulo 13, que diz o seguinte: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga a injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, e o amor nunca falha, ou seja, nunca erra. Quem ama ou quem age com amor nunca erra, mas digo o amor estabelecido por Deus, no padrão de Deus. Porque tem pessoas que dizem que estão amando, mas não estão amando conforme Deus. Estão amando segundo seus próprios interesses ou segundo o seu engano. Então tem que se entender que é um amor que provém de Deus. Nós podemos até utilizar aqueles termos bíblicos, como a ideia do ágape e do filéu. Mas isso é só para você pensar. Não iremos fazer um estudo sobre amor, mas ele é a base do respeito. Portanto, quem respeita tem que amar, respeitando, porque o cristão ama em todas as situações. Ele sempre ama. O amor está como a base da nossa conduta, da nossa ética, da nossa moralidade até. Portanto, é a base da nossa apologética. Uma apologética sem amor não é cristã. Uma apologética que não tem como fim amar não é cristã. Uma apologética que considera mais importante a ideia que a pessoa, com certeza, busca seus interesses ou desconsidera a possibilidade de perder a pessoa, ganhando a competição. Mas, quando você ganha, realmente ganha, você ganha a pessoa ou ganha a competição? E eu pergunto, que proveito você tem nisso? E será que isso é realmente uma apologética cristã? Quando você perde a pessoa para ganhar numa competição? Uma apologética que se irrita e se vinga, ela não é cristã. Uma apologética que se porta com indecência, até utilizando de termos indecentes, palavras obscenas, brincadeiras que ofendem e que são obscenas, impuras, usando termos indecentes ou com práticas indecentes, não é cristã. Fazer piadas imorais para se conquistar algo não é cristão. Uma apologética que trata com leviandade não é cristã. Uma apologética invejosa que aceita a injustiça não é cristã. Aqui é a crise do politicamente certo. Já é um tema que nós abordamos já sobre esse tema, mas só temos que chamar atenção dentro dessa proposta. Veja, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Essa folga é alegria ou regozijo. Portanto, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Nós vemos que a verdade e justiça estão intrinsecamente ligados na moralidade cristã. O politicamente certo não se preocupa com a verdade, se preocupa com o quê? Com o criar um ambiente que as pessoas possam se relacionar, mesmo que seja dentro da mentira e da hipocrisia, como você vê a ideia do bem maior na política mundial hoje. É o sistema que o mundo hoje, a política de hoje. Políticos que são, às vezes, mais chamados sinceros, eles são considerados errados. Por quê? Porque eles não são politicamente certos. Não consideram o bem maior. Nós, como cristãos, não seguimos o padrão mundial do bem maior.
seguimos o padrão da conduta bíblica que é cristã. Fazemos porque agrada a Deus e é a vontade e orientação de Deus. Aqui entra, e importante primeiro agradar a Deus que os homens, que é um texto bíblico. Mas agradar a Deus não significa desagradar os homens. Então retire isso da sua cabeça. Ah, eu estou agradando a Deus, então eu tenho que desagradar os homens. Não, isso não é verdade. Não tem essa ideia. Significa, se agradar a Deus pode desagradar aos homens, então minha escolha é agradar a Deus, apesar de eu estar desagradando aos homens. Mas eu não estou gostando de desagradar ninguém. Isso é porque não tem jeito, ele está contra. Então eu tenho que fazer uma opção. Chegamos de novo à ideia de respeito, agradar homens. É pecado agradar homens? Não, de forma nenhuma. Se depender de vós, tem de paz com todos os homens. É o que a Bíblia ensina. E, na verdade, a Bíblia diz que nós temos que amar. E quando nós amamos, nós queremos agradar. Nós amamos agradar quem nós amamos. Que deveria ser todos. Na verdade, devemos querer agradar as pessoas, pois as amamos. Mas nunca isso pode significar desagradar a Deus, fazendo o que ele fala para não fazer, como mentir, fingir, ser hipócrita, se vingar, ofender. Tudo pelo bem maior. Isso não é a nossa proposta moral. Nós sempre iremos considerar que agradar a Deus irá abençoar as pessoas, mesmo que elas não entendam isto. Então, o politicamente certo não é uma apologética cristã fraternal. Apesar de muitas vezes ser confundida com isto, diante da visão que a pessoa tem de respeito e amor, talvez alguém ache que mentindo ele está amando alguém, pois está evitando que a pessoa seja ferida, que a pessoa fique com raiva, enfim, que o outro de alguma forma se ofenda ou se entristeça. Mas isso não é a verdade. Mentir não é o caminho. Aqui entramos na ideia de que os fins justificam os meios. Nós, cristãos, rejeitamos essa ideia de Maquiavel, que foi o que criou essa tese no seu livro, né? Não vou abordar o tema os fins justificam os meios, de Maquiavel, que é uma frase maquiavélica, né? Até no sentido mais normal que a gente utiliza. Mas é porque é uma frase maquiavélica mesmo. Né? Os fins justificam os meios. Não, os meios fazem parte dos fins. A forma como nós atingimos é importante. Eu não posso utilizar do mal para chegar no bem. Mas nós estamos citando e deixando os alunos considerando essa ideia, esse erro, dentro da proposta de uma apologética. Então não construa uma apologética má, com mentira, com sofisma, com falácia, né, com um argumento contra a pessoa, como algo que é útil para atingir o seu objetivo. Qual o objetivo? O que é o seu objetivo num púlpito? Quando você defende a verdade? É só para sair e dizer eu venci? Eu falei. Para que é isso? Ah, mas eu disse a verdade. Mas por que você está tão assim? Você queria ver as pessoas chateadas, tristes, falando ele venceu, ele me venceu, ele acabou comigo. Aí parece que foi uma grande pregação. Não, o pastor hoje arrebentou, profetizou, matou todo mundo. Que isso? Que absurdo! Pensamento ridículo. Eu prego a verdade para salvar, não é para destruir. Pense nisso. Então aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina apologética cristã do curso de bacharel em teologia. Você está numa aula dupla complementar, que é a aula dupla 11, e você está na Logos Ensino Superior de Teologia. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.